Olá, humanoides! Nesse programa falaremos sobre a cultura dos realejos, né? E vocês lembram, né, como o papagaio, né, tirava sorte, né, num realejo. E a sua sorte hoje, né, diz para ti, né, enfim, né, ativar o canal e escreverem-se, ou inscrever-se no sininho, né? Afinal, você sabe, né, o que acontece quando o nosso nome está no sino e hoje nossos nomes, né, não estão no sino. Então, vamos para a vinheta. Vocês estão assistindo O Mundo e a Música. Olá, seres dignos de amor, né? Espectadores desse canal, né? Porque todos somos dignos de amor, né? Neste programa falaremos sobre realejo, né? E o que é o realejo? É uma das primeiras formas, né, mecânicas de reprodução da música, né? Alguns dizem que isso remonta à China antiga, outros dizem que começou na Itália, né? Provavelmente começou na China antiga de fato, né? Pelo que eu pude olhar, né? Mas, né, o que é isso, né? Você ter canos, né, por onde passam ar, né? Aí você vai gravar, né, cartões, né, ou um papel que onde, né, há furos, né? E esses furos vão determinar, né, qual cano naquele momento vai acionar um desses tubos. E evidentemente são notas diferentes nesses tubos, como um órgão, mas ainda assim, mais para frente foram outras coisas, por exemplo, acionar um prato ou acionar uma caixa, né? Então você roda, né, a manivela, né, como a maravilhosa dança na manivela brasileira, você roda essa manivela e você rodando você reproduz, né, no tempo essa música, porque esse cartão, né, esse papel, esse cartão vai passando com esses buracos, esses furos, né, vão ativando diferentes compartimentos, né, onde o ar sopra, né. Acho que deu para entender, né, humanoides. Eu não sei se eu perdi meu caráter didático, mas eu acho que deu para entender o que é o realejo, né. E vocês lembram, né, uma pergunta para vocês, seres dignos de amor deste canal. Vocês lembram? Vocês têm memórias do realejo no Brasil? Né? Eu tenho memórias bastante vagas, né? Do realejo tal, e do periquito, né? No Brasil nem é um paroquia, é um periquito, né? Nem é um papagaio mesmo, mas essa questão de tirar sua sorte, de alguém que gira, né? Faz essa dança na manivela, né? Mas eu lembro, né? Existe, enfim, no Brasil, em Portugal, né? Há uma tradição grande disto, né? E há uma tradição italiana, né? E etc no mundo, né, de realejo, e eu acho uma coisa bastante interessante, até porque essa reprodução mecânica da música tem um efeito meio, como eles dizem na língua inglesa, né, de uncanny, né, produz um efeito no coração da gente que é uma coisa humana, mas porque, enfim, ela foi pensada, né, por seres humanoides como a gente, né, mas ela soa diferente, né, porque ela é mecânica, né, então ela soa tão bizarro ao mesmo tempo, é algo como uncanny, né? O uncanny valley, né? Quando a gente, enfim, desenha uma face humana muito simétrica e aquela simetria não é muito humana, porque a simetria não faz parte, né, da vida da gente humanoides, né? A gente não é simétrico, a gente é orgânico, né? E não mecânico, né? A gente não é feito por equações matemáticas, né? Quando um cartão enfim, um cartão de realejo pode ser, né? Então ele tem um efeito, né, no coração, né, das pessoas, né, através de seus ouvidos, né, que eu acho muito interessante, né? Inclusive eu acho muito interessante toda essa arte mecânica, né, que veio do século XIX, etc, né, e de diversas culturas, né, de como vem, né, por exemplo, mesmo das questões que vem da China, né, da China antiga, da, dos, da arte mecânica, né, depois dos dioramas, né, na Europa, essa coisa toda, né, que era algo que, evidentemente, numa época, enfim, que antes da Revolução Industrial, né, era um negócio absolutamente sensacional, né, você vê bonecos que se mexem sozinhos, autômatas, né, e essas coisas todas, né, e hoje pra gente soa algo entre, né,
o nosso século de vertiginoso crescimento, né, das questões, enfim, tecnológicas e de uma cultura, né, popular de antes disso, né? Então eu tenho um interesse por essas coisas, né? Eu acho que isso me toca de alguma maneira. E, bom, quando a gente fala de realejo, tem uma questão bastante interessante, que é na Holanda, né, em Amsterdã, né, tem uma tradição, né, de realejos que são quase uma van, né? Ao invés dos realejos como franceses, portugueses, etc., que eles vão rodando lá, e, às vezes o periquito tá lá, né, o papagaio tá lá, né? Eles têm umas carruagens, né? Na Holanda são grandes os realejos e tal, né? E é isso, né? Inclusive para tocar esse relógio você precisa de muita força para girar, para fazer a dança da manivela holandesa, né? E faz algum tempo eu comprei este disquinho aqui, este LP, The Thunder Plays Carousel Marches, né? Que é de né? Que é a música de um destes realejos holandeses, né? Vocês podem ter noção mais ou menos do tamanho dessas criaturas, né? Pela foto, né? E é isso, né? Além de eles serem todos pintados à mão, né? São muito legais. Pessoas, eles são todos pintados à mão, tal, e tem essa música absolutamente potente, né? E precisa de uma pessoa que tem muita força para tocar isso, para fazer esse ar passar e essa manivela girar, esses cartões passarem por tudo. Mas entendo que antes, né, da indústria cultural, antes de discos, essas coisas, imagina uma criança que vem isso, uma criança do século XIX, né, de 1890 ali, né? Como é que você seria ver isso na rua, né? Então é uma tradição muito, muito interessante. E claro, né, que o disco, assim, né, é repetitivo, não vou dizer que é um disco interessante de ouvir, inclusive eu procurei nas plataformas, né, de streaming e não tem, eu não achei, mas eu vou colocar algo relativo para vocês ouvirem. Ok, pessoal, seja vídeos, né, no YouTube, seja outras formas enfim, de gravações, eu vou colocar para vocês ouvirem. Mas é muito interessante, né, eu acho, essa cultura desses, enfim, eh, quase de um cemitério, né, cultural, né, que é ainda assim, né, presente, né? Inclusive na Alemanha há um festival de realejo, né, mas não são esses grandes, né, esses realejos que são quase uma carruagem, né? Os realejos da Alemanha são menores, etc., e as pessoas cantam em cima, né? Então tem uma cultura muito interessante disso, né? E uma arte de alguma forma abandonada, né? Que eu acho muito interessante, né? Que de alguma maneira ainda assombra nossa imaginação, né? Então, esse vídeo é isto, pessoas. Coloquei alguns links aqui enfim, na descrição do vídeo para vocês terem uma ideia, né, desta cultura. E ficamos por aqui hoje. Passem bem a semana. Até.